Metrópole Entrevista. Mais uma alegria, mais uma oportunidade de conversar com um personagem importantíssima na vida científica do nosso país, porque eu tenho o maior respeito e acompanho há muito tempo o trabalho dela, doutora Margarete Dalcomo, pneumologista capixaba, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, tem participado, inclusive, desde o início dessa pandemia, com suas opiniões, com seu balizamento científico, e mais do que isso, ela foi atingida pelo Covid. Doutora Margarete, boa tarde, que prazer enorme estar vendo a senhora me vendo aqui na minha casa e a gente conversando ao lado, está aqui a jornalista Malu Fontes também vai participar. A senhora está bem? A senhora está bem agora, doutora? Primeiro a gente precisa fazer um acordo, Mário, você não pode me chamar de senhora, senão eu vou ficar deprimida. Pode deixar, vou chamar de você. Diga, Margarete. Você deve ter até alguns aninhos a mais do que eu. Tem vários. Se não tiver, é cavalheiro suficiente para dizer que sim, né? Prazer, Mário. Prazer estar aqui no seu programa, prazer falar com a Bahia. Bahia é meu. Eu sou capixaba, mas sou carioca também, porque aqui vivo desde bebê, mas o que eu gosto mesmo é da Bahia, né? Tenho que confessar, né? Então, a Bahia está no meu coração, pelos amigos, por vocês todos, por quem eu tenho muito apreço. Sim, eu atravessei o Rubicão da Covid-19, Mário, me contaminei e já estou bem agora, tenho só pequenas sequelas, ainda não tenho paladar, olfato, essas coisas, mas isso vai voltando aos pouquinhos e o fato é que já estou bem, estou negativa, já voltei à rotina, estou no fronte de novo. Então, estou trabalhando. E aí, doutora, qual foi a sua experiência? Porque a senhora viu o negacionismo aqui no Brasil, não é? E continua até hoje. Hidrocloroquina, cloroquina, e não sei o quê, é uma gripezinha, no máximo um resfriadinho, só os idosos é que vão. E aí vamos botar os idosos todos cercados no campo de concentração, os que têm comorbidades ficam lá e solta a manada. E aí, doutora, me explica a sua visão. Olha, Mário, eu acho que assim, tem vários momentos, né? Assim, talvez nós nunca tenhamos nas nossas carreiras aprendido tanto em tão pouco tempo, né? Diante de uma situação que é completamente nova, para a qual ninguém estava preparado, né? Nem os países mais desenvolvidos, né? Nós estamos vendo aí Nova York, a cidade mais rica do mundo, mais cosmopolita, de joelhos diante dessa epidemia, né? Com o número de mortes assustador, o número de casos que já passa de 1 milhão, então assim, a situação pegou todo mundo. Essa não será, como aliás o Bill Gates disse com muita propriedade, não será a última epidemia, né? Nós teremos outras, mas para essa o mundo foi realmente... Então, assim, é uma doença nova. No início, né, nós tínhamos até março, quando a doença chegou ao Brasil, depois do Carnaval, houve alguns pontos positivos, outros negativos, que eu gostaria de comentar. Então, diante de uma ameaça tão grande, até aquele momento, talvez a gente devesse considerar, mas isso já passou, Mário, talvez o Carnaval não devesse ter ocorrido no Brasil. Eu sei que dizer isso para a Bahia é uma heresia imperdoável, né? Mas, enfim, foi um risco. Seguramente a epidemia chegou ao Brasil no Carnaval, né? Onde no Rio de Janeiro chegaram 8 cruzeiros, cada um com 3 mil passageiros, uma quantidade de turista enorme. A epidemia já estava graçando nos países europeus, Itália, Espanha. Então, assim... chegando nos Estados Unidos, mais ou menos concomitante conosco. Então, assim, ela chegou e nós não nos preparamos adequadamente para receber alguma coisa, ela foi subestimada de início. E até o momento inicial, nós aprendemos o quê? Aprendemos com os que nos antecederam, né? Aprendemos com os chineses, fizeram alguns experimentos, estavam começando a publicar suas experiências, não eram estudos clínicos randomizados controlados, mas eram coortes observacionais de pacientes tratados, né? Foi aí que então surgiu esse assunto que você levanta, né, relativo à hidroxicloroquina e à cloroquina, que havia sido usado na China com base numa premissa científica que é verdadeira,
de que esses fármacos, que são fármacos muito antigos no mercado, usados para tratamento de doenças autoimunes, que nós usamos muito, né, para artrite reumatoide, lúpus eritematoso, etc., e que teriam uma ação antiviral demonstrada em estudos de bancada, em estudos in vitro. Na falta de qualquer alternativa, isso foi usado de início. Então, nesses 4 meses, digamos assim, do que eu chamaria recuo histórico, Mário, nós já aprendemos que, para as formas graves, isso foi abandonado, ninguém mais está usando. Então, cloroquina não diminuiu mortalidade, não diminuiu letalidade, não diminuiu tempo de terapia intensiva, não impediu que ninguém fosse para ventilação mecânica. Então, para a forma grave, cai por terra, de acordo com os resultados até o momento. O que se coloca hoje, né, e que a meu juízo foi muito ruim, sobretudo para o Brasil, é essa politização de um assunto que é de natureza estritamente médica e científica. Exatamente. Este assunto jamais poderia ter subido e alcançado uma politização que é deletéria, Mário, em todos os sentidos. Ela é deletéria para a ciência, porque ela nos atrapalha. Ela é deletéria para quem interessa, que é a opinião pública. Então, as pessoas não podem ser enganadas achando que, ao receberem, como nós sabemos que está sendo distribuído em algumas áreas do Brasil, eu não sei se na Bahia, mas nós vimos que algumas áreas do Nordeste está sendo distribuído que nem bala de Cosme e Damião, né? Um saquinho onde bota dentro cloroquina, remédio para verme, né? Ivermectina, zinco, vitamina C, e entrega aquilo àquela incauta pessoa que, sem ter teste, sem nem saber se tem Covid-19, vai tomar aqueles remédios. Então, assim, essa politização e digamos assim, essa exportação para uma medida de saúde que a gente sabe que hoje está sendo feita sem controle, eu considero que é muito deletéria para o Brasil. Muito. Né? Deletéria em todos os sentidos, como eu disse. E, além do que, até o momento, Mário, nós fizemos uma nota técnica assinada por vários pesquisadores brasileiros, inclusive alguns de nós da própria Fiocruz e mais outras pessoas de grande relevância, e publicamos, já foi distribuído para toda a imprensa, há cerca de 10 dias atrás, onde nós fizemos uma espécie de revisão sistemática de tudo que havia sido publicado até aquele momento, até a última publicação que teve impacto, que foi essa da revista Lancet, que você sabe, e nós então analisamos e vimos que esses medicamentos não têm efeito benéfico até o momento demonstrado para nenhuma etapa da doença. Para as graves cai por terra e para as moderadas e leves não tem nada que comprove que funcione, além dos efeitos adversos que pode ter. Então a politização, Mário, ela foi desastrosa em todos os sentidos. Talvez se nós tivéssemos desenvolvido algum estudo que pudéssemos controlar um grupo de pacientes, mas nós esbarramos num problema logístico e operacional que, a meu juízo, é tão grave quanto. Nós não testamos ninguém, Mário. Então, nós nem sabemos quantos doentes nós temos. Então, assim, o Brasil é dos países que menos testa no mundo. Quer dizer, Margarete, além disso, quer dizer, nós andamos espalhando esses remédios, não testamos, e uma coisa extremamente grave é que o governo, federal, além de ter politizado e se colocado contra governadores, já pensando em quem vai ser o candidato concorrente na eleição presidencial, está tão longe, a gente não sabe nem como vai chegar lá, né? Tem uma coisa assim que é o seguinte, do ponto de vista econômico, o país, quando elegeu Jair Bolsonaro e Paulo Guedes era o posto Ipiranga, ele veio com a teoria de fazer um Estado mínimo, né, como foi feito no Chile, da economia da Escola de Chicago. Então o Estado ia privatizar tudo, dinamizar a economia, né, e o mercado é que iria enriquecer a população, dar empregos, etc. Teoricamente, diz eles que funciona. No Chile a gente viu que estourou e está estourando. Mas, de repente, aparece uma pandemia como essa, que a população fica completamente desassistida. A gente descobre, Margarete, 60 milhões de pessoas invisíveis no país.
que para receber essa ajuda é uma dificuldade, tem que ficar em fila, arriscar a vida, muitos não recebem, e a coisa chega para a sanção presidencial, ajuda para os estados e municípios não vai, porque eles não foram programados para entender que esse momento não tem que ter limite em ajudar a população a manter o distanciamento social, que é a única solução que existe para diminuir essa curva. A senhora concorda com isso, Margarete? Olha, Mário, eu acho que essa epidemia, aliás, eu já escrevi isso, né, numa das minhas colunas aí que escrevo para o Globo semanalmente, né, essa epidemia, ela não botou só o rei nu, né, como diz a literatura, né, Mário, ela desnudou de maneira obscena a concentração de renda no Brasil, que talvez seja das mais iníquas do mundo, né? Vamos falar claramente, né? Quer dizer, ela nos constrange, né? Eu tenho vergonha, né? Quando você pensa que 6 brasileiros concentram renda de 100 milhões de pessoas, né, segundo a revista Forbes, isso não é alguma coisa da qual nós nos orgulhamos, ao contrário, nós nos sentimos muito constrangidos em reconhecer como uma verdade social. Então, uma epidemia como essa, que assola os 40% da economia informal brasileiros, que não têm emprego, que nunca tiveram uma carteira de trabalho, que, portanto, têm dificuldade, alguns não têm nem CPF, então têm dificuldade até de receber a ajuda do governo, né, essa ajuda que tem sido dada e que tem efetivamente ajudado um pouco, mas assim, o que eu coloquei nas primeiras vezes em que eu me manifestei como médica, Mário, foi assim, não era só o governo que deveria comparecer pesadamente no sentido de assistir essas pessoas, né? Quer dizer, cabe ao SUS dar resposta, porque tem que dar condições do SUS na rede básica de saúde, que é quem responde por 80% do problema, né? Responder, né? E, além disso, a iniciativa privada, Mário, teria que comparecer de maneira muito, muito, muito presente, de maneira absolutamente nova no Brasil. Eu dei uma entrevista na ocasião, no mês de março, eu me lembro que isso me foi perguntado, e logo depois várias empresas me procuraram no sentido de ouvir o que podia fazer, e nós conseguimos de maneira, digamos assim, saudável, né, muita cooperação, mas isso está longe de ser suficiente, porque é muita gente. Só no Rio de Janeiro, né, na região metropolitana e cidade do Rio, nós temos 2 milhões de pessoas que vivem em comunidade. E Salvador deve ser muita gente também. Na Bahia, claro. Né, muita gente que vive. Né? Então, assim, nós vimos já naquela ocasião que se nós não... Imagina se eu ia fazer retórica, Mário, de falar em álcool em gel para gente que vive em comunidade. Gente que vive em comunidade não tem nem água. Então, o que eu pedi? Eu pedi que a iniciativa privada proviesse essas pessoas, né, de caminhões e caminhões de carros-pipas, de que empresas que fabricam perfume, ninguém vai comprar perfume em epidemia, fabricassem sabão líquido, que várias passaram a fazer, que empresas e grifes de roupa passassem a fabricar máscara. Eu mesmo aprovei os 2 protótipos que me foram, e nós estamos distribuindo através dessas empresas milhares de máscaras para as comunidades no Rio, Niterói, São Gonçalo, região metropolitana, feitos por essas empresas, que são várias. Então, assim, agora, o que isso representa em 60 milhões de invisíveis, em pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, quando elas não podem sair para vender bala no jornal, no sinal de trânsito, enfim, panos, essas coisas que compõem esse quadro social tão desfavorável da chamada economia informal. Essas pessoas hoje, passados 3 meses de epidemia, Mário, e ainda não tendo a maioria das cidades e dos estados alcançado o chamado pico epidêmico, a situação é muito grave ainda no Brasil, muito, muito grave. Eu considero que as consequências econômicas, elas têm que ter gerado, nesse período, algumas soluções que, a meu juízo, não devem ser, essa é a minha opinião pessoal, não devem ser só governamentais. O Brasil é um país que não tem nenhuma cultura da doação, nenhuma. Isso. Ninguém doa nada.
Então, assim, criar essa cultura, ninguém pode sair de uma pandemia desse tamanho, que marca as nossas vidas para o resto das nossas vidas, né, os que passamos por ela, os que tratamos pessoas, os que demos muitos atestados de óbito, infelizmente, nós que consolamos família, que vivemos o luto diariamente, não pode sair igual, Mari, não pode sair igual, só pode sair melhor. Eu ainda tenho esperança no ser humano, então, portanto, eu ainda tenho um certo otimismo de que nós possamos sair melhor. Agora, se nós não desconcentrarmos e não olharmos esses milhões de brasileiros de uma outra maneira, Mário, aí nós não temos chance de sairmos melhor. Ô, doutora Margarete, boa tarde. Margarete, concordo inteiramente com você. E essa nossa elite, eu tenho falado muito aqui, a elite brasileira é muito cruel, muito egoísta. Tem ela, rapaz, que usa essa massa de invisíveis para prestar os serviços, né, os piores serviços, mas está aí, e não tem, é como você disse, não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países da Europa também, tem essa coisa da doação, da divisão de bens. Então, quantos milionários frequentam, brasileiros, na lista de milionários do mundo, no Forbes? A gente agora vê, assim, de vez em quando, o Jornal Nacional está até diminuindo o espaço das empresas que estão fazendo doação. Eu concordo inteiramente, mas Malu Fontes está aí, quer fazer uma pergunta para você, Margarete. Pois não. Boa tarde, doutora Margarete. Olha, eu queria te perguntar uma coisa que a gente que fica vendo empiricamente as coisas acontecendo no Brasil, não do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da política pública do Ministério da Saúde, Presidência da República, mas onde na sua opinião, a senhora que está na linha de frente da pesquisa, de comparar estudos do mundo, de vendo as coisas acontecerem nas ruas do país, dentro das UTIs, nos hospitais, o que mais temos errado até aqui nesses mais de 70 dias? O que nós fizemos de errado? A gente estava falando agora mesmo, você estava falando da máscara, que as empresas de perfume, ninguém vai vender perfume, né? As grifes, ninguém está vendendo roupa. A gente tem uma dificuldade hoje de uma coisa básica, as pessoas têm que comprar máscaras, e não tem. Você vai numa farmácia, mesmo aquela máscara mais rudimentar, não tem. Hoje as pessoas fazem de tecido, de pano, e compradas, ou não encontram. Então, onde temos, o que mais fizemos errado e continuamos fazendo, como sociedade, de uma maneira mais horizontal, sem falar de presidência da República, nesses mais de 70 dias? Olha, Malu, eu acho que nós erramos, né? Eu comecei a dizer isso, porque nós perdemos muito tempo. Perdemos um tempo precioso. O Brasil teve tempo de se preparar. O Brasil teve tempo de se preparar para receber a epidemia e nós não o fizemos. Não o fizemos porque, a despeito do esforço do Ministério da Saúde, naquele momento ainda sob a gestão do ministro Mandetta, eu fiz parte do grupo que assessorou o Ministério pela Fiocruz naquele momento, onde nós fizemos a revisão de normas e recomendações, etc. Mas nós não seguimos os modelos dos países que nos antecederam, que tinham dado certo. Naquele momento, né, eu fui das primeiras pessoas que defendi que todo mundo tinha que usar máscara, porque o modelo para o qual eu olhei era o modelo da Coreia do Sul, que controlou a epidemia de uma maneira espetacular, botou máscara na população inteira e testou todo mundo. Então, a Coreia rapidamente sabia qual era o percentual de gente infectada, fazia diagnóstico precoce, isolava quem estava positivo e botou todo mundo protegido, fazendo uma barreira mecânica que nós sabemos que funciona com a máscara. Então, nós perdemos tempo nesse sentido de não seguirmos modelos anteriores. Segundo, perdemos tempo no sentido de não termos, desde precocemente, uma coordenação que funcionasse de maneira harmônica, juntando as autoridades sanitárias, as autoridades nos 3 níveis de governo, a iniciativa privada e a ciência. Então, isso teria que ter trabalhado integrado. São Paulo, de certa maneira, fez isso melhor do que os outros locais, melhor do que o Poder Central, melhor do que o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. São Paulo ouviu os médicos, ouviu os cientistas, então eu acho que houve a falta de uma coordenação harmônica, né, nos prejudicou muito, porque a opinião pública ficou confusa.
enquanto eu vou para a televisão dizendo: fiquem em casa, pratiquem na medida do possível o distanciamento social. Só tem 2 armas no Brasil para dar resposta a essa epidemia. Uma que é o SUS, que é quem cabe dar resposta, e a outra que é o distanciamento, uma vez que nós não temos nem vacina e nem remédio, e isso vai demorar. Então, assim, eu acho que nós perdemos tempo, nós não ouvimos os que nos antecederam no lado bom que eles tinham, e nós, de certa maneira, confundimos a opinião pública. Então, nós erramos aí, né? E a iniciativa privada, muito apanhada, né, com o desafio de ter que ajudar, porque eu tenho insistido nisso exaustivamente. Não adianta deixar tudo na mão do governo. Ou desconcentramos agora e ajudamos quem não tem nada, porque quem não tem, não é que tem pouco, é que não tem nada. Então, hoje, você falar numa comunidade, como aqui no Rio, de alta densidade demográfica, que aquelas pessoas, uma vez tendo alguém doente em casa, tem que praticar distanciamento, como se moram 8 pessoas numa casa de 12, 15 metros quadrados? Não é possível, né? Em comunidades onde, então, assim, a cooptação, digamos assim, no bom sentido, das lideranças comunitárias, também não foi feita de maneira adequada, a meu juízo. Desde o início, eu fiz parte do comitê consultivo aqui do Estado do Rio de Janeiro, ainda até que tenha mudado o secretário da Saúde, onde havia pessoas de grande experiência junto comigo, o ex-ministro Temporão, Paulo Bussi, que foi presidente da Fiocruz, Roberto Medronho pela UFRJ, enfim, pessoas de grande expressão, e que, na verdade, nós, naquele momento, assessoramos o Estado do Rio de Janeiro, e o tempo todo nós tivemos esse discurso assim, uníssono, né? Nós temos que chegar a essas pessoas, prover equipamento de proteção individual para que os profissionais de saúde da rede básica possam trabalhar e olhar com uma visão um pouco, digamos assim, menos cientificista, Mário, que é importante, e Malu, né, no sentido de quem deve ser hospitalizado. Hoje eu não tenho dúvida, passados esses 3 meses, de que o Brasil já merece que não só pessoas em situação grave, né, nós mesmos dissemos no início da epidemia, não vá para o serviço de saúde, só se você tiver com muita falta de ar, muita febre, etc. Isso socialmente no Brasil não está certo, Mário. Isso tem que ser revisto, nós mesmos já revimos. Hoje a internação de natureza social ela está perfeitamente justificada, porque essas pessoas, né, se elas não são testadas, mas elas são altamente suspeitas, ela não tem condição de ser isolada numa casa nessas condições. Então, ela, mesmo com uma forma moderada, leve/moderado, ela mereceria ficar alguns dias internada para que ela recebesse os cuidados necessários. Então, o Brasil, resumindo, é um país muito diverso, são vários países dentro do Brasil, são várias epidemias diferentes, né? Então, é a soma das 27 epidemias que dá o perfil brasileiro, mas ele tem que ser olhado também de maneira diversa. A estratégia que serve para Manaus não é a mesma que serve para o Rio de Janeiro, possivelmente para a Bahia, entende? Então, assim, eu acho que é muito complexo controlar a epidemia no Brasil, e essa falta de coordenação com o discurso harmônico eu considero que tenha sido desastroso também. Você sabe, Margarete, que aqui na Bahia a gente tem um exemplo que me emocionou, porque eu já fui político, conheço como é que essas brigas aqui. Nós temos um governador que é do PT e o prefeito é do Democrata. Sempre adversários, em campanha, que a gente conhece, né, aquela... Eles se juntaram de uma forma tão harmônica e tão entrosada, eles dão entrevistas coletivas juntos, eles tomam medidas juntos. O governador trata com os prefeitos do interior também sempre, mas aqui o significativo foi o de Salvador, porque são adversários bravos mesmo, daquele, um lado para o outro, mas estão juntos, trabalham juntos, decidem juntos. Isso tem sido um benefício para a Bahia fantástico. E eu chego a dizer, como ex-político, que é numa crise que a gente vê quem são os verdadeiros líderes. E a Bahia, qualquer que seja o caminho do futuro, deve sempre olhar com carinho para esses 2 líderes,
cada qual com sua ideologia e tudo, mas são pessoas que estão mostrando, nesse momento, uma capacidade extraordinária. Eu fico emocionado, sinceramente, quando um dia eu venho assistir uma entrevista dos dois, eu fico emocionado com o respeito, com a consideração, com a participação, sabe, acima de qualquer tipo de querela, que é o que devia acontecer no Brasil, e ouvindo os cientistas, e não ficar com conversa de palpite, de orelhada. Nós estamos sem ministro da Saúde há quanto tempo? Não é? Tem lá um general. E aí, como é que é? Demais, né, doutora? Então, assim, a gente tem uma capacidade instalada, Mário, inclusive, que tem que ser vista também com grandeza, né? E diante de uma epidemia, de um desafio desse, qualquer querela de natureza ideológica ou política é menor. Ela cai por terra, porque o interesse público ele tem que estar acima de tudo isso. Então, esse exemplo que você está dando, ele é paradigmático, né? Ele é pedagógico. Não pode ter divergência política diante de um inimigo que é comum a todos, né? Esse vírus, inclusive, Mário, ele chegou ao Brasil, né? Vamos lembrar, né? Ele é democrático no pior sentido, né? Quer dizer, ele chegou pela classe média alta, né? Porque ele chegou de avião, né? Chegou de avião trazido pelas pessoas que podiam viajar, quer para a Ásia, quer para a Europa, né? E assim, chegou atingindo pessoas, né, de classe média alta, e depois, né, eu me lembro que no dia 13 de março eu dei essa entrevista e logo depois gerou uma quantidade enorme de pessoas me perguntando se eu realmente achava isso, e eu disse, eu não tenho a menor dúvida. Essa epidemia chegou pela classe média, mas o vetor de crescimento dela será agudo e direto para as classes menos favorecidas. Por quê? Porque ela é uma doença altamente transmissível, o R0 dela naquele momento estava quase 3, né? Quer dizer, uma pessoa não transmite para outra, ela transmite para mais 3, então isso vai geometricamente. E aonde que isso se disseminaria? Aonde tem mais concentração demográfica, mais pobreza, menos saneamento básico e menos acesso aos serviços. E isso foi o que aconteceu, não era vaticínio, nem premonição, não tem mérito nenhum nisso. Ter dito isso é de qualquer médico que trabalhe no SUS e que, portanto, tenha essa vivência, né? E isso se aplica, Mário, seguramente às grandes cidades brasileiras. E a Bahia é um dos exemplos. Nós temos problemas muito semelhantes na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Fortaleza, as grandes cidades que têm periferias que são muito pobres. Então, assim, e é lá que se concentra hoje o maior número de casos e o maior número de mortes, né? Com um agravante de gente mais nova, né? Porque a epidemia se rejuvenesceu no Brasil também num sentido muito triste, porque a nossa pirâmide de população não é igual à italiana ou à espanhola, onde tem muita gente de idade, né? Se concentra entre a segunda e a quarta décadas de vida. Então, portanto, aqui houve momentos no Rio de Janeiro, Mário, em que 50% dos leitos hospitalares estavam ocupados nas duas redes, da rede suplementar privada e na outra, por pessoas de menos de 50 anos. Então, assim, isso é uma coisa muito grave, né? E essa falta de um discurso uníssono que tenha realmente sido capaz de superar qualquer diferença de natureza ideológica foi desastrosa para nós, desastrosa. Então, portanto, nesse sentido, o exemplo da Bahia é, sem dúvida, um exemplo louvável pelo qual eu cumprimento efusivamente os políticos aí da Bahia por causa disso, como médica, como quem está tratando, como quem cuida, como quem conhece um pouco do que está sendo feito hoje no mundo, né? Mas o fato é que nós ainda temos uma epidemia que está crescendo, nós só temos impacto até o momento na ocupação de leitos da rede privada, isso não se multiplica, não se replica, melhor dizendo, na rede pública, nós não temos tratamento, nós não vamos ter vacina tão cedo, Mário, por mais que nós queiramos, né? A vacina vai levar aí, na melhor das hipóteses, se a vacina de Oxford, que é a mais promissora até o momento, né, tiver qualquer condição de ser testada já numa fase 3, daqui a um ano. Nós não sabemos se ela vai ser uma vacina eficaz, né? Um vírus é altamente mutante, fazer vacina é uma coisa
metodologicamente até não é complexa, né? Isso eu já aprendi com cientistas da área de vacinas, mas a aplicação clínica e a verificação de efetividade, ou seja, mundo real, não é mundo da bancada, é mundo real, ou seja, se ela é segura e se ela protege. Ela tem que responder a esses dois quesitos, né? E isso demora, isso leva tempo. Margarete, dentro desse quadro que nós estamos vivendo, então a nossa perspectiva não é boa? Olha, primeiro eu acho, Mário, eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que nós vamos viver com esse vírus entre nós ainda há muito tempo, né? Muito tempo. Eu acho que o ano de 2020 é um ano muito comprometido em vários sentidos, né? Primeiro, nessa disrupção, digamos assim, né, do sistema de saúde, né, o desvendamento, né, da pressão sobre o sistema, né, essa explosão que houve de alguns sistemas em alguns locais. A questão econômica é muito séria, né, porque nós não temos ainda uma solução que vá dar assistência a esses milhões de pessoas no Brasil. Do ponto de vista de uma conduta terapêutica que seja capaz de interceptar a gravidade da doença, nós também até o momento não temos resposta, quer dizer, e aí não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, né? Então as medidas de contenção, né, nós sabemos, né, que começou uma abertura no Rio de Janeiro, começou em São Paulo, enfim, e a perspectiva de alguns, e eu acho que essa retórica é extremamente arriscada, né, de dizer, não, vamos deixar e vamos esperar que as nossas comunidades desenvolvam imunidade comunitária. Ora, Mário, isso é uma ilusão nesse momento, por isso que eu estou dizendo que nós vamos viver com um problema há muito tempo ainda. Os estudos mostraram até agora que a taxa de imunidade alcançada, o dado da Bahia eu não tenho, mas em São Paulo é 2%, no Rio é menos de 2%, ou seja, até nós alcançarmos, né, para você alcançar a chamada, tão falada imunidade de rebanho ou imunidade comunitária, nós precisaríamos ter no mínimo 50%, 60% da população imunizada. Isso leva tempo, ou tem que ter vacina, né, porque imunidade de rebanho se alcança tendo vacina, né? Então, assim, nós vamos viver com um problema há muito tempo, os colégios não vão conseguir abrir, porque, vamos ser francos, Mário, digamos que os colégios resolvam abrir. Qual é o pai e a mãe responsável que vai mandar seus filhos para a escola agora, nas condições atuais? Não vai mandar. Não vai porque nós sabemos, todo mundo sabe, que as crianças são portadoras inocentes, são, portanto, transmissoras, né? Ninguém é mal para dizer que criança não pode visitar vovô e vovó. É porque desde o início nós sabíamos que as crianças são transmissoras assintomáticas. Elas têm um perfil imunitário que lhes permite ser assim. Então, as crianças vão para a escola para ter contato com adulto, professores, funcionários, serventes, motoristas e todo mundo, então ninguém vai mandar a criança para a escola. Quer dizer, então temos um problema, né? As escolas não vão abrir. As universidades vão ter que se reorganizar para uma reabertura de uma maneira completamente nova, Mário, para a qual isso não está nem respondido ainda. Então, a minha impressão é que, nesse sentido, do ponto de vista letivo, digamos assim, esse ano é um ano totalmente atípico, eu não diria perdido, porque as pessoas estão tendo aula, as aulas por internet têm funcionado mais ou menos, mas, mais uma vez, aí, a exclusão social se denuncia. Pois é. Porque quem é que tem computador, internet, para ter aula por internet nos 2 milhões de gente que vive em comunidade no Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que não tem. Então, mais uma vez, a desigualdade está imposta de maneira brutal, entendeu? Brutal. Então, até isso precisaria ser pensado. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Naturalmente, eu acho que nós não vamos ter resposta do ponto de vista terapêutico para grandes grupos, né, de gente que vai ficar doente. Acho que a imunidade vai demorar muito e acho que nós vamos conviver com esse vírus aí um bom tempo de nossas vidas. Então, Margarete, uma visão que não é pessimista, mas é realista.
Eu sei, concordo inteiramente. Mas é tão bom conversar com você, sabe? Você passa as coisas com a clareza, Obrigada. É uma maravilha. Você sabe, a quantidade de ouvintes aqui elogiando a sua participação, a sua simpatia, competência, e foi um prazer enorme eu te ver. Prazer é você meu. ver Falei aqui. que a Bahia está no meu coração, repito mais uma vez, porque repito com muito gosto. Pois Tá bom? é, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar, Se houver porque foi muito novidade, bom para todos com muito nós. Eu prazer. tenho certeza que Malu e os nossos ouvintes também adoraram. Obrigado, Margarete. Parabéns pela sua existência. Vida longa, força, energia. Nós precisamos de para nós você. todos e para os meus queridos amigos da Bahia. Um abraço, Margarete. Muito obrigada. Até logo. Bom dia.